Vamos principiar o Coité Cultura, graças a Deus, vamos principiar o Coité Cultura. Toca, gaiteiro! Alito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o... Hora certa. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Vamos embora, vamos principiar, Toca, né, pessoal? gaiteiro! Alito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila. Vamos Sangue adiantar. de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Vamos adiantar o Toca, lá. gaiteiro! Alito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira. Meus amigos que nos acompanham, vamos principiar aqui o Coité Cultura. Hoje, dia 22 de janeiro. 22 de janeiro, vamos fazer um Coité Cultura aqui hoje, relativo. Eu não tô muito legal, né? Tô com meu pai hospitalizado, a situação bem delicada, e a gente tá um pouco triste. Mas vamos continuar aqui, chamar por Deus, né? E vamos principiar o Coité Cultura de hoje. Bora! Atenção Coité e região, pensando em polimento, seu veículo e pinturas em geral, o nosso amigo Rony, localizado aqui no bairro São Meu, Centro e Conceição do Coité. O telefone de Rony é o 075-991-1427-51. Rony Pintor, Conceição do Coité,
Bahia. Faça suas compras em Cetrais Supermercado, no bairro da Jaqueira, em Conceição do Coité, na rua João Guilherme de Oliveira, número 257. Cetrais Supermercado, telefone e WhatsApp 759-8178-4019. Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070, 991-08-8818. Jailson agradece a preferência. Liquigás, Centro, Conceição do Coité, Bahia. Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática, tecnologia de ponta chegando até você. Estamos chegando por cá, né, compadre Zé Cardozinho? Estamos chegando por cá para fazer esse programa aqui hoje. O Coité Cultura, meio triste, meio assim, desanimado, né? Porque meu pai tá lá internado ainda, né? Tá sob cuidado médico, tá lá em Feira de Santana, no UTI. A gente teve uma pequena melhora aí, né, Josué Ramos Santana? Tá lá ainda no hospital, teve uma pequena melhora. A gente está um pouco abalado, meio triste, mas temos que tocar a vida, né? A esperança continua, ele não está mais sob efeito de sedativo, né? Tá ouvindo, ele está ouvindo, né? Que saiu desse estado de não ouvir, né? Está rosado, tá circulando direitinho. A gente está com esperança de dias melhores, né, compadre velho? A gente fica bastante chocado aí, né, Josué Oliveira, compadre Cardozinho Bahia, tá vendo a gente aí, obrigado Cardozinho, compadre Rony Santos, Ana Almeida, Nilza Santana, José de Jesus Oliveira, obrigado aí, comadre Nilza Santana, luta danada. E nós estamos lá na fé de Jesus para nos confortar, né, compadre, velho? Comadre Nilza aí está na casa da mamãe, está todo mundo lá, compadre Alberto Matheus, né, comadre Nilza? José Albino, São Paulo, vendo a gente aí, obrigado pela audiência, né, Rony, velho? É isso mesmo, estamos na fé de Deus que ele vai melhorar, né? Graças a Deus já foi uma notícia positiva. Nesse dia de hoje é um boletim que só sai em 24 horas, né? Mas ele está lá numa sala do UTI, ele sofreu um AVC, né? E a gente, né, comadre Deus, estamos aí pedindo a Deus para dias melhores virão, uma recuperação de papai, aos pouquinhos. E eu estou aqui fazendo o Coité Cultura pela força, pelo compromisso com os amigos, respeito aos anunciantes, né? Que a gente tem, não é brincadeira, comunicação. Quem está com comunicação, que trabalha com música, a gente não consegue ficar bem quando se fala de doença. Mas temos que ser fortes, pedir força a Deus e que nós teremos notícias melhores aqui, se Deus quiser, em cada 24 horas. Né, compadre Nilza? Compadre Nilza está lá vendo a gente, mas com a mamãe, lá na Goiabeira, pelos YouTube, pelo Facebook, né, Cardozinho? Josué de Jesus está vendo a gente aí, Zé Cardozinho. Zóia, velho, Josué Ramos Santana, irmão do velho aqui, tá vendo a gente também. Aí nós tá todo mundo numa só oração, né, Cardozinho? Já teve uma melhorazinha, a gente já está mais alegre um bocadinho. Não podemos ainda soltar foguete, mas pelo menos já tem uma expectativa de melhora, né? A gente acredita que Deus pode nos ajudar aí e nós temos vitória, né, com essa situação nossa aí, correto? Pois é isso aí, né? Vamos adiantando aqui de cavazinho, confiando em Cristo Jesus, como diz o comadre Neuza aí, confiando em Cristo Jesus, que tudo dará certo. Mas não consigo te esquecer. Seu abraço só você que tem, seu beijo só você que tem. Volta bebê, se não for você não vai ser. Eu tô com
você que tem. Se eu vejo só você que tem, volta a beber, se não for você não vai ser. Eu tô com saudade daquela putadinha que tu tem. Volta neném, se não for você não vai ser. Pois é, meus amigos que nos assistem, né, comparadão. O comparadão chegou por aí, obrigado pela audiência aí, Zacarias Velho, comparadão Carneiro aí vendo a gente, obrigado aí por tudo, né, Neuza Santana, compadre José de Oliveira, José de Jesus Oliveira, Zé Cardozinho, Josué Ramos Santana, a cada um, Rony Santos aí tá mais a gente, né, Zacarias? A gente estamos aqui pedindo força a Deus e fazendo aqui esse programa de hoje. Nós tivemos uma notícia, né, do meu pai que está internado, um quadro muito delicado, teve uma pequena melhorazinha, né, dentro da maneira do possível. A gente está, graças a Deus, confiante. Então a gente resolvimos aqui, estou tentando fazer aqui o Coité Cultura de hoje, a ferro e fogo, para poder também não desanimar, né, e com compromisso também com os anunciantes, os nossos ouvintes, né, para a gente pedir força a Deus aí, né, compadre Américo? A gente pedir força a Deus não é fácil, mas o quadro já melhorou um pouquinho, né, uma luzinha no fundo do túnel. Que ele agora tardezinha, teve o boletim médico e ele, né, já não está mais sobre sedativo, sobre remédio, já está respirando normal, está ouvindo, né, já começou a ouvir e está com os batimentos cardíacos certinho. E a gente agradece a Deus e com esperança de ter mais melhora, né, compadre velho? Mais melhora, só agradecendo a Deus e que Deus não dê força, porque não é fácil, né? É um ente querido, é o chefe da família e a gente não quer perder, né, compadre Américo? A gente não quer perder, ninguém quer perder e cada um sofre a sua dor, mas estamos confiantes, né? Está no hospital, um dos melhores da Bahia, está sendo bem acompanhado, mas tem limitação que depende também da reação do organismo do ser humano, né? E a gente vamos finalizando esse dia mais um pouco alegre, né? Por conta desse resultado que já é um pouco, né, assim, vamos dizer assim, vitorioso, né? Ele tem promessa de ter saído do UTI por a sala amarela, né, para uma recuperação, dependendo agora do próprio organismo do corpo dele, né? Não é isso mesmo? É isso mesmo. Pessoal, vocês que quiserem assistir a gente segunda-feira, quem não viu aí o Reisado do Galego, né, que eu tive lá mais o velho Forró Bodó. Quem não conseguiu ver lá na segunda-feira, vamos passar mais um trechinho hoje aqui, né, para vocês acompanharem aí, para a gente estar frisando aqui nesse dia de hoje, nesse dia 22 de janeiro, né, de 2025, quente para danar, tá aqui nessa noite, nesse início de noite, tá muito quente, muito calorento. Eu estou um pouco para baixo, né, mas só Deus para me dar força a todos nós, né, todos os entes queridos, da família, todos torcendo. E a gente fica, né, Zacarias, como a de Camila Araújo chegou, a gente fica sem dinantismo, né? Dinantismo para poder botar a coisa para adiantar, né? Mas Deus é forte e a gente vai tentando devagarzinho aqui tocar o barco para frente. Cadê o velho do Forró Bodó? Bora, velho, aqui, cadê você? Velho do Forró Bodó, hoje estamos principiando aqui o samba nesse início de ano, hoje que é 18 de janeiro. E nós temos uma expectativa, velho, de uma agenda boa para esse ano, ter bastante samba para nós matar a saudade. É isso aí, compadre. Acredita, né, que esse ano, se Deus permitir, vai ser melhor para a cultura. A gente ter esses encontros, como o Galego faz aqui há 12 anos, é uma coisa que ninguém apostava e o Galego quebrou tabus e realiza até hoje. Então a gente precisa hoje receber esse apoio também das autoridades do município. Não só prefeito, vereadores, na questão de dizer assim, estamos apoiando uma quantia, uma ajuda. Não, é preciso defender a cultura, arregaçar as mangas mesmo de verdade. Fazer presente, né, velho? Se fazer presente e levar principalmente para as escolas a ideia. A gente do Reisado, o pessoal da cultura do Reis, não acontece
no período que está tendo as aulas, aí para que as crianças saibam o que é. No meio das crianças, com toda a proposta que se oferece aí, poderia oferecer um meio cultural para eles também. De 1000 crianças, pode ter 100 aí que gostam da cultura e incentivar e não deixar acabar. Tentar trazer esses jovens para uma participação, né, velho? Porque os sambadores também estão idosos, precisa de inovar, né, velho? Precisa renovar, ter mais pessoas interessadas e tem que surgir tudo nos órgãos públicos, principalmente as pessoas que trabalham com gente que sabe onde se tem um ramo cultural, o samba, o pessoal que gosta, e incentivar. Choveu, já vai ter mais chance, né, velho, de melhorar. Deus mandou a chuva, o Brasil diz, né? As nuvens chorou para fazer um sertanejo sorrir, e a gente sabe que o importante é isso, ter a cultura para que o povo que gosta da cultura venha também se divertir. Manda um abraço pro pessoal do Coité Cultura aí, velho, que ele assiste também lá. Coité Cultura, é um canal, o Nil Santana tem apresentado muito bem, levado também os projetos da cultura que se desenvolve no meio da nossa região, principalmente, também, né? E a gente tem a agradecer. Um abraço a todas as pessoas que estão vendo sempre e apoiando o Nil Santana no Coité Cultura. Valeu, velho! Pois é, meus amigos, a gente estamos aqui principiando já 20 minutos de programa aí, né, velho? O padre velho Genival Silva está por cá vendo a gente também. A gente agradece muito o velho por nos ajudar a fazer essa cultura aí, o padre velho. O padre Adailton de Souza Queiroz está lá no contorno de São José vendo a gente, Capim Grosso, o padre Levi velho chegou por cá, né, Levi? Obrigado, Levi, pela audiência aí. Comadre Del aí na Goiabeira tá vendo a gente, Del Cunha, Liette Cunha, comadre Camila, Zacarias, compadre Alberto, né, compadre Adão? É como eu estou dizendo para você, né, compadre? Estamos tangendo aqui um pouquinho, a gente estamos sem clima, estamos com a cabeça um pouco dividida, né, velho? A gente sabe que não é fácil. A gente na comunicação, no mundo da música, passar com essa questão de uma pessoa da família com um problema de saúde, a gente abala muito o nosso consciente, a gente fica meio dividido. A gente vem porque, felizmente, a gente somos que nem bode de carraça, né? Suporta muita coisa. E eu só vim não entrar no ar hoje agora, porque não ia nem fazer o programa. Eu estava bastante arriado mesmo, mas teve uma notícia do boletim da situação do meu pai, de papai lá internado, né? Já teve uma pequena melhora, a gente está vendo uma luzinha no fundo do túnel. Não é nada para se soltar foguete ainda, mas de qualquer jeito, já não está mais respirando por sedativo, não tem mais. Teve um quadro de melhoria, né? Tá com o seu batimento cardíaco, tá bom, não está assim ainda, não está, vamos dizer assim, está ouvindo o que as pessoas falam, segundo os médicos, ele está ouvindo. Então, assim, tem grande chance de nós sair vitorioso com ele em vida lá, está nas mãos de Deus. Então, essa notícia me trouxe um pouco de ânimo para eu fazer aqui um programinha aqui, para não deixar os amigos sem esse horário aí, fechar esse quadro do Coité Cultura. Né? Sabe que não é fácil, quem tem seus entes queridos, quem já perdeu, quem não perdeu, mas o medo da perca é muito grande, né? E a gente está torcendo aqui, pedindo a Deus força. Está nos hospitais, um dos melhores da Bahia, que é em Feira de Santana. Está numa boa sala, acompanhado por um dos grandes médicos. Mas os médicos têm limitação e agora estou dizendo que, né, já está chegando o quadro de a reação ser só do próprio paciente. Como tem esse quadro que ele está ouvindo, como ele está com boa respiração, os batimentos cardíacos, né? Ele não está mais sob efeito de remédio, de sedativo. Então já é um sinal, né? Um pequeno sinal de melhoria. Isso me deu um pouco de força, né, velho Salvador, para a gente continuar a nossa luta aqui, mas não tem sido fácil. Bora ver aí o resto do bate-papo aí, né, compadre, velho? O alto está baixo, Levi? O alto está baixo, né? O senhor dá um grauzinho aqui que ele vai melhorar agora, não é possível. Muito bem, Levi, que eu também estou falando baixo, né? Então, a gente, dentro dessa expectativa aí, velho, a gente, né, cria essa força aí, pede a Deus que um dia após o outro a gente vai tendo essa vitória aí, que Ele é de Deus dar mais melhor a Ele lá, que está, né, em Feira de Santana. Então, a gente, não estou aqui legal, não tô com a bateria ligada certinha, sentimento da gente, a gente somos humanos, não é isso, Levi, velho? A gente somos humanos, né, mas a situação de saúde do ente querido, a gente vê assim, não é fácil. Então a gente
vai pedindo força a Deus aqui, vai tangendo o barquinho e pedindo a vocês aí também que orem por meu pai que está lá precisando da ajuda de Deus, de cada amigo que possa orar, rezar, pedir por ele aí, que é o pai de Nil Santana, né, que está lá com um problema de saúde e a gente estamos assim, meio abalado, meio que choqueado, a gente não tem outra solução, a gente não somos de ferro, né? A gente não somos uma máquina que liga e baixa o volume na hora que quer, ou alteia. A gente tem limitações, mas tem entendimento também, não é isso? Parabéns pra galera, o primeiro aí, vai cantar um parabéns pra ele, que foi quinta-feira, quarta, né? Quarta-feira, aniversário de Galego da Cabana. Olha um parabéns do jeito que vocês sabem aí, vai. Como é que leva o parabéns aí? Antes de Galego falar aqui, só o parabéns aí, vem aí. Quem é que canta o parabéns? Quem é? Vai, vamos no batuque, parabéns, vai.
pessoal, e foi o rezado de Galego sábado, né? Lá na cabana do Galego, né? Que aconteceu, a gente resistiu, né, Parieri? A gente resistiu um cadinho aí, um pouquinho de cada apresentação, para ficar nesse momento bacana aí. Compadre Cosmo da Cabeça Chata, vendo a gente aí, obrigado pela audiência, né, compadre, velho? Obrigado aí, a gente fica feliz, né, compadre Levi? Anne Almeida, Levi Sedar também a gente aqui, Genivaldo Silva, velho Fobodó, vendo a gente, obrigado, velho. A gente fica muito satisfeito por participar mais a gente aqui. Né, Adailton de Souza Queiroz, aí no Contorno de São José, vendo a gente aí, Levi, Eliette Cunha, Batel aí na Guabeira, vendo a gente aí, Camila Araújo, Zacarias Carneiro, compadre Alberto Mateus, Adão Carneiro, Neuza Santana, José de Jesus de Oliveira, Zé Cardozinho da Bahia, vendo a gente, Josué Ramos Santana, obrigado aí, Rony Santos. A gente agradece a vocês pela audiência aí, né, José de Jesus Oliveira aí, muito obrigado pela audiência, compadre Alberto. A gente só agradece. Zé Albino, velho, de São Paulo, vendo a gente aí, obrigado, Zé Albino. Estou um pouco aqui, gente, um pouco descambifado, né, compadre? Um pouco triste, porque eu estou com meu pai velho doente, está aí internado lá em Feira Santana, e a gente, o clima não é bom, né, compadre? O clima não é bom, e a gente fica meio triste, meio cabos baixos, né, compadre velho? A gente não tem energia, mas vamos levando aqui da maneira do possível aqui, né, Luiz Carlos? Chegou pro cargo, o pai Luiz Carlos de Araújo, vendo a gente aí. É a pessoa que tem um ente querido no hospital, no UTI. A gente nunca está 100%, né? Pedindo força a Deus. Mas vamos tentando levando aqui o Coité Cultura, gente. Ontem já visitei, né? Aqui eu pude ainda conseguir chegar aí na pastagem aí, como é que já está o verde na nossa região, né? A gente já sente a presença aí, Luiz Carlos aí, com o Paradão, né? Do capinho já chegando, a caatinga florescendo dentro de tão curto prazo, 10, 12 dias de chuva, né? Já está quente o sol está quente, medonho, mas o Nordeste é assim mesmo, né? E aí a gente só começando a resistir, que a gente mostra o tempo seco, mas também querendo mostrar as partes boas da chuva também, o que tem causado o benefício para nosso povo, né? Que é a enchente na nossa região, a chuva, choveu em alguns lugares mais do que outros, mas aqui o nordestino fica feliz e a terra corresponde, né? Aí os animais já não passam mais fome, né, compadre Ed? Aí vocês estão vendo aí o pau de rato florando, aí estão vendo aí a aroeira, toda a madeira aí já se florando, tá ficando aí, enfeitando aí a caatinga, nosso semiárido do Nordeste, né? E a gente gosta bastante de registrar, porque a gente mostrou esse lugar aí seco, dá pena de se ver, né? E hoje já está assim, né? Bem bacaninha, né? Se você for pela manhã aí, dá gosto de ver, né? Essa pastagem aí já agradecendo pelos pingos de chuva que caíram no nosso sertão, né, compadre Roberto Carneiro, velho, vendo a gente aí, Roberto Carneiro, obrigado aí, compadre Roberto, pela audiência. Então, nosso sertão está aí agradecendo pela chuva que caiu, alguns lugares mais do que outros, né, compadre Roberto? Mas outros menos que a gente também, outros mais. E é assim, né? Então nossa região está assim, ó. Meus amigos, aqui vocês estão vendo aí alguns tanques já quase cheios, né? Dá para ver nas imagens aí, né? Então, já é muito gratificante, só agradecer aí o Criador, Deus, do dono do universo, dono de tudo, né? Só Ele, né, compadre Roberto? Só Ele quem pode fazer tudo isso aí. Chegou o Zé João, velho, obrigado aí, Zé João, pela audiência, mais a gente fica feliz aí. Roberto Carneiro, velho. Roberto Carneiro, será que é Roberto Carneiro aí da Goiabeira, velho? Meu primo, velho, retalho, que eu dou um valor, pai de Robenilton. Aí o ex-vereador, o recente vereador eleito, né, que tá aí, tomou posse, né? Deve ser ele, Roberto Carneiro, né? Tá aparecendo aqui no perfil, parecendo com você, compadre Roberto, né? Eu chamo de compadre que nós temos intimidade aí. Né, compadre Roberto? Muito bem. Luiz Carlos tá aí, carreteiro, velho. Luiz Carlos Araújo, Zé João chegou por cá, né, velho, Fobodó, com Paradão. A gente vai agradecendo a vocês aí, gente, como é que tá a nossa flora aí, né? Tá melhorando, já tá começando o verde a aparecer. A gente agradece a Deus mesmo, do fundo do coração. E nós, mais uma vez, volto a dizer para vocês que a vida é assim, né? Né, Zé João? A vida é assim. Eu tô um pouco cabos baixos, né, compadre Roberto? Tô com um pouco de cabos baixos, porque eu tô com meu pai lá no UTI, São Salvador, em Feira. E a gente tivemos uma pequena notícia boa, agora pela tardezinha, né, e que já alegrou a gente um cadinho, mas a tristeza ainda continua, que a gente não quer ver o nosso ente querido sofrendo e a gente sofre junto, mas é um quadro que faz parte da vida. Cadê Zacarias? Zacarias, cadê você aí, Zacarias, no encontro que você fez pra gente aí? Mostra aí, filho de Deus.
Boa noite, amigos do Coité Cultura. Estou nesse exato momento aqui na deságua do Rio Jacuípe. A deságua do Rio Jacuípe, como foi falado no último programa, que seria em Maragogipe, mas aqui é a real deságua do Rio Jacuípe, na conhecida vila Barra do Jacuípe. Aqui é o exato momento onde o rio se encontra com o mar. Aqui é o Rio Jacuípe. Nascente do Rio Jacuípe é Morro do Chapéu. Tem uma das principais barragens no município de São José do Jacuípe. Como vocês conhecem, a barragem São José chamado. Uma das maiores. E ele vem, apesar que ele se encontra com o Paraguaçu lá na chamada Pedra do Cavalo, parece. Ele tem um encontro lá que eu não sei falar. E enfim, né? Estamos aqui no exato momento de onde o Rio Jacuípe se encontra com o mar. Valeu, Coscobeio! Essa foi a minha passagem aqui na deságua do Rio Jacuípe. Fala, me manda um recado pessoal aí. Olha como é que tá aqui o rio de Jacuípe. Essa parte aqui é seno. É só um braço aí. Tá todo cobrindo aqui no feno, ó. Ele tem mais ou menos a margem do rio aqui, uma margem de umas 60 braços. E agora cada vez mais está subindo a água. A plantação de milho aqui, ó. Eu vou virar para aí ainda. Ei, mazão bonito. Isso aqui é o braço do rio. Isso aqui é o braço do rio. A plantação de milho aqui, como é que tá aqui do colega aqui, como é que tá aqui? Tudo dentro d'água aí, ó. Tudo dentro da água, já subiu. Cada vez. E tá tomando mais. Só rendendo água. O assunto começou a sangrar quarta-feira de noite. E hoje é sexta-feira e ele tá desse jeito aqui, ó. Aqui é o rio do Jacurici. Cadê? O rio saiu? Por que o rio saiu? O rio de Jacurici. O que foi que eu fiz aqui, filho? Não, senhor. Jefferson Ramos tá por cá vendo a renda aí. Terei as imagens da hora, né? Jefferson Ramos tá cá. Zé João, Luiz Carlos. Se eu botar aqui de novo, o negócio, falta de higiene essa aqui, né, Zacarias? Tava um negócio bacana. E eu cliquei aqui, tirei no meio da imagem aí. Negócio pro povo ver aí como é que tava aí. Essa aí aqui, onde é aqui? Jorrando no nosso sertão. Isso é milagre de Deus, viu, Zacarias? Obrigado aí, Zacarias, com o Padre Almir, por estar nos atualizando, enviando. Esse é o veículo mais rápido do mundo, que é a nossa internet. E essa é a beleza que acontece, né, na velocidade da internet. As pessoas produzem seus vídeos, envia para os nossos e-mails aqui, e a gente faz essa comunicação, mostrar para essa coisa que jamais uma TV, canal aberto ou fechado, iria mostrar essas imagens de graça para o público, para as pessoas ver o que está acontecendo aqui tão perto uns dos outros, correto? Então a gente agradece aí esses amigos, nossos telespectadores, né? E esses internautas que nos assistem e também nos enviam esses vídeos, né? Com uma velocidade rápida para a gente estar mostrando ao povo a alegria que as pessoas ficam nordestino. E a gente só agradece a Deus. Olha que coisa bacana, ó. Essa quantidade de água potável, né? Eu repito mais uma vez, se os governantes tivessem interesse mesmo em ter um mundo melhor, eles faziam mais barragem para essas águas. Porque essas águas foram embora, né, Zacarias? Essas águas aí foram embora para mim. Já ninguém sabe onde anda mais, né? Já tá dentro do mar. E poderia aproveitar mais, né, esse recurso bacana que é a nossa flora, a nossa água potável. E assim, valeu, Zacarias, valeu, compadre amigo, Coité Cultura é isso aí. Com essa oportunidade a gente está mostrando esses benefícios ao nosso povo, né? Obrigado aí de mais uma vez. Que coisa boa, né? Te viu lá o nosso coligado lá, nosso amigo lá, mostrando, mas compadre Almir,
a beleza da roça lá, com o mesmo milho alagado, mas está feliz. Muito obrigado, Coité Cultura. Valeu aí, compadre Vencelêncio Santana, vem na gente aí, né? Zé Filho, vem na gente aí. Zé João, compadre Luiz Carlos, vem na gente aí. Roberto, compadre Adão Velho, valeu, Adão Carneiro, obrigado pela audiência. A gente, mais uma vez, né, estamos cá por baixo aqui, mas a gente vai tocando o barco para frente. Né, compadre Luiz Carlos, obrigado aí, velho de Forrobodó, assistindo a gente. Vocês aí, a gente só agradece de coração, Zacarias, Maria Eliette Cunha, a Nailton aí no contorno São José, em Capim Grosso, a gente agradece do fundo do coração, né? Tá chegando aqui as mensagens pelo o monitor do computador e aqui também chegando pelo celular. A gente vai atendendo um e outro aqui. Compadre Alberto Mateus, né, compadre velho? José Albino aí em São Paulo vendo a gente, obrigado aí, compadre Adão, obrigado Adão pela audiência, dando mais gente aí, compadre Levi Cedrais também vendo a gente aí, gosta do nosso Coité Cultura, né, compadre Neuza Santana, compadre Ed, velho, valeu, compadre Ed, aí Nazaruíra vendo a gente aí, Cabeça Chata, compadre Cosme, Cabeça Chata vendo a gente aí, obrigado também, Ana Almeida, compadre Rony Santos vendo a gente aí, Cardozinho da Bahia, obrigado a cada um de vocês, já a gente estamos animados, mas vocês não dão força aí, né, gente, né, compadre Levi? É isso mesmo, porque tem família, passa por esses perrengues, né? E nós estamos aqui torcendo para amanhã, nós temos mais notícia melhor sobre meu pai, né? Que está lá, né, compadre Alberto? Está lá no UTI, né? Uma pequena melhorzinha, né, Neuza Santana? Obrigado aí, a gente agradece a vocês. Vamos tocar, gente, vamos tocar mais um pouquinho, adiantar aqui. A Marildo Carneiro também está por cá vendo a gente. Os Carneiros estão chegando aqui por cá, Roberto Carneiro está aqui, Vencelêncio Santana. Compadre Amarildo, tudo bem, rapaz? Meu pai, Amarildo, tá lá, né? Papai tá no UTI, né? Ele sofreu ontem um AVC, rapaz, um AVC. E saiu daqui ruim para a feira, mas hoje nós tivemos uma pequena melhorazinha lá no quadro clínico, né? Ele não está mais sob sedamento, está respirando por seu controle comum, né? De respiração, os batimentos cardíacos, mas ainda está no UTI lá ainda para poder corresponder para ir para outra sala, se Deus permitir, para a gente ter mais vitória, né, compadre Amarildo? Então, mas a gente está muito... Eu estou triste aqui hoje, estou fazendo um programa por obrigação, a gente não pode, né, também baixar a cabeça, né, compadre, né, Nielson Carneiro também chegando para cá, a gente agradece a vocês aí e pede desculpa pelo desânimo, né? A gente não é de ferro, a gente somos de carne e osso, né, velho de Forrobodó? Enivaldo de Cima, velho, a gente agradece o velho. Cadê o velho? Bora, velho. Não se mete em nosso amor, não se mete em nossa curtição. Eu gosto dela, ela gosta de mim, eu sou todo dela e é dela meu coração. A nossa briga é de meia intermedia e de média pra tarde não tem briga não. Anoitecendo a raiva vai se acabando, se acabando, se acabando, o nosso amor vai aumentando. Se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, e o nosso amor vai aumentando. Se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, o nosso amor vai aumentando. A nossa briga é briguinha de amor. Se ela chora, chora por amor. Se ela me beija, beija por amor. Se me abraça, eu sinto seu calor. A nossa briga é de meia intermedia e de média pra tarde não tem briga não. Anoitecendo a raiva vai se acabando, se acabando, se acabando, e o nosso amor vai aumentando. Se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, e o nosso amor vai aumentando. Se acabando, se acabando, se acabando, se acabando. Aí é o velho do Forrobodó, né, Zacarias, velho? O velho do Forrobodó, velho sofrido, né, compadre Marido? Nailson Carneiro, obrigado pela audiência aí, né? Cadê o compadre Jaro? Cadê Jaro, velho de Salgadalho, mas está lá no Goiás e está lá assistindo a gente, né, Jaro? Jaro também é um cantor de Ceres. Cadê Jaro, velho? Bora, Jaro, cadê tu? Seu rosto, meu sorriso alegre. Quero esquecer da vida pra viver o amor. Lá fora a chuva está caindo e não vai parar.
Não precisa dizer nada pra não se arrepender. Tem certos momentos da vida que o silêncio é melhor. Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou. Peça pra que o dia não chegue, pois você me encontrou. Esta noite você vai ter que ser minha. Esta noite vai ser feita pra nós dois. Nem que seja dessa vez e nunca mais. Só não quero deixar nada pra depois. Esta noite você vai ter que ser minha. Esta noite vai ser feita pra nós dois. Nem que seja dessa vez e nunca mais. Só não quero deixar nada pra depois. Quem tem seu amor distante, que gosto que pode ter. Quanto mais o tempo passa, mais tem vontade de viver. Eu moro aqui tão longe, longe do meu bem querer. A saudade me maltrata, a distância faz sofrer. Pois é, meus amigos que nos assistem aí, né? O padre Jaime chegou por cá agora, com o padre Parrudo, né? Com o padre Amarildo Carneiro, Nailson Carneiro, vocês aí, meu desânimo aqui hoje, né, gente? Né, padre Jaime? Estou com meu pai doente lá em feira, internado, a situação está numa situação delicada, né? Que sofreu um AVC, né? E não foi um AVC dos piores que, segundo a medicina, né? Não foi aquele que é matador assim, imediato, que até esqueci o nome, né? E foi o mais leve, segundo lá o laudo médico, né? E eu esqueci o nome, fiquei tão confuso aqui, padre André. Foi aquele que só fez deletar a veia e não rompeu para fazer drenagem. E não foi isso aí. E não foi também aquele que paralisa geral. Então, mas ele está já está sobre, não está mais sedado, ele está agora respirando por o pulso do próprio corpo mesmo, a sua respiração, né? Ainda não acordou do sedação, mas o médico já disse que ele já está ouvindo, que é para a gente estar conversando com ele, para que ele está correspondendo, né? E que ele pode sair dessa sem sequela. E isso depende muito, né? Depende muito do organismo, do ser humano. Como nós estamos confiantes, né? Já foi uma notícia boa, porque não está mais sob efeito de medicamento, né? E que tem, aos poucos, a gente vamos ter vitória aí. Então, mas mesmo assim, né, compadre Humberto, o desânimo é muito grande, viu, Parrudo? A gente, estou fazendo um programa aqui para vocês assistirem o programa, eu estou levando tristeza para vocês, mas é uma notícia de saúde, né? De um ente querido, que a gente fica sem ânimo, né? E até uma forma de avisar os amigos, né? A situação real que o meu pai passa aí nesse quadro de ontem de manhã para cá. Então a gente agora no finzinho da tarde, a gente tivemos essa notícia mais alegre um bocadinho, né? Correspondendo essa questão aí
desse AVC que ele passou, né? Então, é mais ou menos assim. Viu, compadre Alberto? Você que está nos ouvindo aí, né? Compadre André Parrudo, obrigado pela audiência. Compadre Jaime, compadre Amarildo Carneiro, né? Neuza Santana, compadre Corno, Cabeça Chata, compadre Alberto, compadre Jaime aí vendo a gente. Obrigado, Zacarias. Levi Cedrais, velho, vendo a gente aí. Compadre Anailton aí no Contorno de São José. Né? Genivaldo Silva, compadre Édico, compadre Del Eliette Cunha, Camila Araújo, Jefferson Ramos, vendo a gente aí, Josué Santana, muito obrigado aí, Neuza Santana. A gente estamos aqui contando com a força de vocês aí, que uma força, um ajuda a outra aí, né, compadre velho? Um vai ajudando o outro aí, ligar vazio, compadre Alberto. Mas é isso mesmo. Deus vai nos dar alegria, né? Vai nos reerguer. Ele quer o melhor para a gente, com certeza nós teremos dias melhores, né? Aos pouquinhos a gente vai tendo vitória lá com a recuperação dele. Ele é um homem forte, né, vale? É um homem muito forte, meu pai é um homem forte, mas a medicina tem limitações e agora depende do organismo, né, dele, né? O que a medicina podia fazer já foram feitos, os exames, muita coisa positiva, né? Então agora esperar a reação uns pouquinho e Deus abençoe que ele tenhamos vitória, isso que importa, né? Temos vitória, a gente vamos confiar, né? E a gente também não podemos estar também dizendo para o povo que já está, que muitos fazem, já está. Não, houve uma melhora, graças a Deus. Dentro desse procedimento, ele se considera um quadro, né, já mais relevante. Médico não mente, médico não engana ninguém, mas está mais ou menos por aí, né? Muito obrigado, vamos continuar aqui a luta, né? Se eu pudesse voar, onde eu ia? Quem tem seu amor distante, que gosto que pode ter. Quanto mais o tempo passa, mais tem vontade de viver. Eu moro aqui tão longe, longe do meu bem querer. A saudade me maltrata, a distância faz sofrer. Se eu pudesse voar, onde eu ia pousar? Nos braços do meu amor, com quem eu vou me casar? Depois de nós dois casados, ninguém vai nos separar. Nós vamos viver felizes até a morte nos levar. Meus amigos aí, valeu, pai já. Obrigado pelo apoio aí, de cada palavra de conforto, nos ajuda, né, padre? O padre Noélio Moraes chegou por cá, subiu. É isso aí, gente. Cada uma palavra de conforto nos ajuda, né? E a gente é um moído danado, uma situação de saúde não é brincadeira. Quando tira do sério assim, a gente perde o chão, imagina todo o processo, a gente só pensa lá o que vai perder, né? Mas não é como a gente também está pensando. Deus tem tudo para nos dar mais conforto a gente e fortalecer quem está precisando. E a gente confia que Deus vai estabelecer a saúde dele.
e a gente é de ter essa vitória, né, pai Jaime? Ter a vitória para que ele venha ter dias melhores, Deus dá mais uma oportunidade de mais uns anos de vida. E é assim, né? A melhora foi essa aí, é uma vitória, né? É pouquinha a vitória, porque só de não estar mais dependendo de medicamento, tá ouvindo, né? Ele tá ouvindo, tá os batimentos legal, tá sonolento, ainda não acordou do sedativo direitinho, mas há uma esperança. Os médicos também não prometem dizer que já está garantido, mas há uma promessa de que aos poucos pode sair sem sequela, pode sair com sequela, pode não sair. O médico não mente, mas ele vai dizendo que cada quadro vai, né, procedendo de uma maneira dentro do esperado. Não é isso aí? E a gente vai levando aqui, pessoal. O dia hoje aqui para mim não está bacana, eu estou aqui a ferro e fogo, né? Pela graça de Deus, não estou muito, né, famosão para estar firme, né, firme e forte. Estou aqui, né, pela graça de Deus também. Todos vocês sabem, entendem como é que o nosso psicológico é. Quando o nosso psicológico, eu não iria nem fazer hoje, né? Conversei com o Zacarias hoje no privado. Já não aconteceu hoje o programa de Mildinho pela manhã. A minha situação, né, dormi triste demais. Não dormi nem que prestasse devido à situação de ontem. E hoje nós tivemos uma notícia ontem à noite. E a notícia só ia ter hoje de tardezinha. Então, 24 horas. E aí eu amanheci o dia que não tinha coragem de abrir computador para botar música, para tocar, teria que fazer isso, Mildinho com a viola. Eu sei que os artistas eram ele, mas eu não tive, eu sou muito assim, né? Eu sou muito sensato. Mildinho, agradeço a compadre Mildinho do Forró Repente, aí disse, não, de Santana, nós somos amigos, somos irmãos, a gente faz o programa amanhã ou depois, no outro dia. Portanto, é seu Antônio recuperar, você melhorar. Porque, compadre Jaime e Noélio, né? É uma vida que todos nós tem que respeitar o momento de dor de outro, né? Que não é fácil. A gente que tem família passa por esse procedimento. Então, eu não fiz o programa de Mildinho de manhã, ele me compreendeu, né? Eu agradeci a ele, porque se ele também dissesse, não, compadre, vamos fazer, quem vai fazer se só vai operar, eu vinha fazer, porque ele está pagando para isso. Mas ele foi compreensivo. E agora à noite eu vim fazer o Coité Cultura. Não é um desafio, foi porque a notícia já foi um pouco melhor, né? A notícia foi melhorzinha, aí minha vontade de trabalhar já voltou, viu, compadre Jorge Duarte? Então, já melhorou um pouquinho. E eu também informar os amigos, né, que nos assistem ao Coité Cultura, que eu sou dinâmico, eu gosto da brincadeira, mas eu também sou carne e osso como qualquer outro, né? Mas o amor pelo pai da gente é muito grande, né? O compadre Dadal, o compadre Dadal também está ali nos assistindo, nos deu uma força de manhã, falou palavras bonitas, né? O celular está sempre o pessoal ligando, compadre Alberto ligou para mim, tanta gente aí, eu respondendo, as pessoas querendo notícia, que meu pai é bastante conhecido também, né? Bastante conhecido, e um homem de idade, então tem muito conhecimento, o compadre Dadal também passa, né? O compadre Dadal passou, já perdeu seus pais, a dor é muito grande, né, compadre? Perdeu todos dois já. Tem pouco tempo, está também lutando com o seu sogro, que também está doente, está nessa mesma luta. E eu estou com meu pai lá internado no UTI, e a gente sofre, o sofrimento é grande. E quem já passou, compadre Noélio, quem já passou, que amigo passa essa força para o colega, não, vamos ter fé, que vai dar tudo certo, Deus vai fazer. Então a gente agradece a cada um joinha de vocês aí, cada uma força. O programa hoje não é nem um programa mais, é um negócio aqui, é mais um pedido de socorro, né, compadre? De que dizer que é um programa de cultura, que a gente estamos aqui só mesmo completando um horáriozinho aqui, para também os nossos amigos anunciando também, não tem nada a ver. Eu sei que eles iriam entender se eu botasse uma nota dizendo que era por questão de saúde, alguém da família entender, mas como houve uma melhorazinha, né, a gente eu vou fazer aqui, que já vou descambar para lá, terminar o programa aqui, vou descer lá para a Goiabeira, está lá mais minha mãe, porque o sofrimento é muito grande para ela também, 66 anos de casamento com meu pai ali, e a gente estamos todo mundo junto lá, fortalecendo ela é muito forte, é uma mulher de espiritualmente, uma intimidade com Jesus de muitos anos, muito forte, mas é carne e osso, né? Ela também não é de ferro, não é uma máquina, ela sabe que a dor que ela está sentindo, a saudade ali, a falta,
e torcendo também, e a gente dando força a ela e ela dando força para a gente. E a gente só agradece a cada um de vocês pela compreensão do meu desânimo aqui, né? E hoje foi um programa de mais de socorro do que um programa de alegria, né? Assim, mas a vida é assim, a luta é grande mesmo, né, compadre Jaime? A luta é grande e a gente tem que ter respeito, viu, gente? Eu aprendi na vida a ter respeito. A gente, como diz Mildinho, eu gosto muito de certas palavras que Mildinho coloca aqui no ar. Mildinho fala que respeito e agradecimento a Deus, né? A gente tem que aprender a agradecer a Deus e respeitar o próximo. Quando a gente respeita o próximo, a gente nas horas difíceis acha a mão amiga para dar uma palavra de conforto, porque é muito ruim. Eu sou muito como é que diz? Eu sou muito ágil. Eu não consigo ficar sentado quieto nessa situação. Eu fico caminhando, vou na casa do irmão, vou na casa de outro, vou na casa de fulano, vou na casa, procurando tipo um socorro. Porque quando eu estou caminhando, meu pensamento sai um pouquinho. Quando eu paro, aí eu arreio, eu fico fragilizado, né? Eu agradeço também a Deus por ter uma mulher com o meu lado aqui que é muito forte, é mais forte do que eu, que ela acabou de perder um pouco de o pai dela, e a gente nessa mesma luta, né? A gente não conseguiu estabilizar. Ele também não deu muita sorte, que ele passou aqui 12 dias aqui esperando a regulação. Pelo menos o papai já não esperou a regulação. Quando nós chegou no hospital, deu sorte que, pelo menos nesse ponto de vista, ele foi encaminhado na mesma hora. Questão de meia hora, 40 minutos, ele já foi aqui e conseguiu essa regulação para ele, né? E já o pai de minha mulher não conseguiu, passou 12 dias aqui desacordado e, infelizmente, mais uns 15 dias em Salvador. E ela muito forte, eu admiro assim a fortaleza que Deus deu a ela, né? Que mais forte do que eu. E eu agradeço, porque parceria é isso aí na vida. Hoje a dor é minha, amanhã é de outro. E a vida é essa aí. A vida não é fácil, a vida é ferro e fogo, né, compadre Jaime? Compadre Alberto aí, compadre Zacarias, Noel, compadre Tadal, compadre Jorge Duarte, vendo a gente de Juazeirinho, né, compadre Neuza Santana, Noel. Mas a notícia que o padre André Parrudo, a notícia foi agradante, né? Segundo os boletins aí, já que o paciente não está mais respirando através de medicamento, de respiração dessa natureza, ou sedamento de medicamento, né? Ele está ouvindo, diz que os médicos precisam, olha, é preciso vocês conversarem com ele na hora da visita ali, o tanto que puder conversar, que ele vai entender. Ó, papai, a gente está aqui, o senhor está melhorando, o médico vai lhe dar aula, porque diz que isso é muito importante. Então, há uma esperança da gente ter a vitória, mas eu peço mais uma vez desculpa a vocês pela esse moído dessa conversa, gente, mas é um momento de fortalecimento e dizer para todos vocês aí que a gente agradece mesmo a compreensão e o programa hoje dessa natureza aí, né, pai? O ano era 1986 e tinha muita gente arrependida de pedir tempo ao tempo, mais ou menos assim. Luquinha no violão. Vai! Soluços profundos revelam a minha alma. Você, roxinol de minha vida, é o que me faz chorar. Você, beija-flor dos meus sonhos, flor da primavera. Hoje quem me dera ser uma ave para te buscar. Você é meu sonho bonito, sonho colorido. Você é dom divino que aos céus preciso clamar. Deus, esse amor é a minha vida. Eu pedi tempo ao tempo pra sozinho caminhar. Coisa boa, né, compadre velho? Milson Mota tá por cá vendo a gente aí. Boa noite, padre Milson, velho. Tudo bom, filho de Jesus? Tudo na paz aí, né, compadre Milson? Eu agradeço pela audiência aí. Você tá aqui assistindo a gente aqui no nosso Coité Cultura, a gente agradece de coração, né, compadre velho?
que bebo, é verdade que erro, que não tenho sido tão bom como quero, que eu chego tarde, que fica sozinha, que homem assim não é bom pra mulher. Porém não precisa dizer que vai embora, que vai arrumar outra alguém pra você. Do jeito que sou, a pior criatura, você me procura e eu sei atender. Não sou infiel e nem vivo na rua procurando outras pra satisfazer. É esse o ponto que eu quero que veja. Eu bebo cerveja, mas amo você. Muito bem, compadre Alberto, né, compadre velho? Obrigado pela força aí, Caba velho lá, tá sempre do nosso lado aí, né, compadre Alberto? Boa música, né, compadre Jaime? Eu sou de Coité, moro aqui em Itajari, Santa Catarina. Eita, furungo velho, né, compadre? Compadre Milson Mota, é de Coité, né, velho? E mora lá em Santa Catarina, tá longe, filho de Deus, tá muito longe, né, compadre? Tá lá matando saudade, né? Vendo Coité Cultura aí, matando saudade aí. Valeu, compadre Milson, tá sempre... Nós estamos sempre ao vivo, viu? Nós estamos sempre ao vivo aqui, às quarta-feiras, às 18 horas até às 7h30. Segunda, quarta e sexta-feira, viu? Nós estamos com esse programa ao vivo no Facebook. E aí você pode assistir, matar a saudade, né? Mandar seu recadinho, que a gente está sempre aqui transmitindo os amigos, botando as pessoas no ar, os vídeos que se mandam, né, compadre Mundim? Compadre Jaime, boa música. Então, gente, hoje o programa foi um pouco... difícil para mim, como ele disse, né? Mais uma vez, a situação do meu pai é delicada, a gente estamos com uma natureza meio travada assim, mas né, compadre, mas ter fé em Deus, e Deus não dará a vitória a cada dia. Então, como eu mais uma vez vou dizer para quem chegou agora, como o Mundinho e o compadre velho que chegou aí agora aí, o compadre Anselmo velho chegou, né, compadre? Obrigado aí, Milson, eu que agradeço aí, Milson Mota, né, compadre Mundinho? Então, assim, gente, a notícia já foi melhorzinha um pouquinho, a gente se fortaleceu para fazer o programa. A gente vai estar na expectativa e tomara, meu Deus, que ajude que sexta-feira eu possa fazer o programa aqui mais alegre. Eu confio em Deus e peço a oração de todos vocês, que eu possa ter mais vitória em meu pai lá. E a gente sabe que é um processo lento, né? Esse processo de recuperação, para quem passa por isso, é um processo lento, como diz os médicos. Ele está lá no UTI, a gente possa ser que a gente venha a cada dia ter uma vitória, não importa a demora, mas se for tendo vitória já é importante para eu poder aqui sexta-feira, em nome de Jesus, estar mais alegre e passando alegria para vocês, porque o locutor, o apresentador, o artista de palco, ele tem que estar bem, né, compadre Mundinho? Tem que estar bem. Se ele tiver com problema psicológico, ele não vai conseguir passar para as pessoas que estão ali assistindo uma energia de alegria. Eu peço mais uma vez desculpa, mas você sabe que a vida é assim, eu sou carne e osso, como qualquer outra pessoa, sou humano. A gente que tem família, a gente não adianta, que não é fácil, e a gente sabe que é desse jeito. Eu agradeço a cada amigo por estar comigo nessas horas, né? Tenho recebido muitos abraços virtual, de força, de coragem. Isso nos fortalece muito, né? Minha família lá, a casa está cheia de gente visitando minha mãe, os irmãos, os amigos estão lá. Graças a Deus meu pai está vivo, está com esperança, está tendo recuperação. Mas isso é muito gratificante. Você já imaginou, num momento como esse, anoitecer, ninguém lá, só nós olhando para a cara um do outro, e os amigos chegam e ficam ali tristes também, né? Sensibilizando com a gente, a tristeza de cada olhar, e isso faz parte da vida. Mas aí a gente agradece, porque não adianta eu não me sensibilizar com os outros, porque a Bíblia diz assim, ó, chorais com quem chorais, e alegrais com quem alegrais. É assim que Deus pede para a gente fazer. Por isso que a gente tem que, na hora que tiver um irmão chorando, sofrendo, sentir a dor ali, dar um abraço, dar uma atenção e respeitar, porque o negócio não é rock motax, o negócio é desse jeito. A vida, cada um em si sabe o que sente, né? Eu estou a cada dia mais, velho, compadre Gico, eu estou a cada dia mais, compadre Jaime, vai dar tudo certo. O compadre Jaime ele é um cara velho, muito positiva, eu gosto dessas palavras assim, a gente sabe que todos pensam do mesmo jeito.
a gente sabe que eu aprendi a cada dia a respeitar os sentimentos dos outros. Se você não respeitar a dor de outro, o preço é muito caro. Eu tenho conversado muito com o Padre Mundinho sobre isso. A gente, que nós já temos uma idade de 50 e tantos anos, o Mundinho está beirando uns 60, e a gente tem, desde muitos anos que a gente somos amigos, que a gente luta junto, toca junto, e a gente tem falado das artes que, quando a gente é jovem, faz, né, aquela arrogância do homem novo, e a gente amadurece, mas graças a Deus que a gente é amadurecendo e se apegando cada vez mais com Deus. É assim que o Mundinho fala, com o Padre Cardozinho, quando a gente está junto, o velho de Forrobodó. A gente tem buscado muito Deus, porque é a solução da vida. A idade que a gente está, a gente não pode estar mais, se alegrar sim, se alegrar, trabalhar, avançar, mas buscar paz no coração, só Ele tem para dar, né, Mundinho? Cadê tu, filho de Deus? Vamos fazer uma música da minha autoria, a Dança do Urubu. Vamos ver, quero ver você descendo até embaixo assim, ó. Eu vou mostrar para vocês que é do norte e do sul. Chegou a nova dança, que é a dança do urubu. Mas vai batendo as asinhas, vai descendo até o chão, com a mão no ouvidinho e a outra no coração. Mas vai descendo até o chão, você se gosta da muvuca. Tome cuidado com a descarga do Fusca, lelê. Você sabe o que é a descarga do Fusca, né? Cuidado pra não ralar o bumbum no chão, viu? Essa é da minha autoria, Mundinho dos Teclados. Não grave não que tá registrada, viu? Vamos embora! Eu vou mostrar para vocês que é do norte e do sul. Chegou a nova dança, que é a dança do urubu. Mas vai batendo as asinhas, vai descendo até o chão, com a mão no ouvidinho e a outra no coração. Valeu, compadre Mundinho, né, compadre Daguinho? Valeu aí, Mundinho. Obrigado aí, compadre Mundinho, né? Que Deus vai cuidar de papai. Compadre Roque, mototáxi, obrigado, Roque. Você é muito amigo. Por sinal, papai e mamãe lá na minha casa tem um carinho por você muito grande, a minha família. A gente tem um carinho grande por você, né, Roque? Muito bem, a gente agradece aí pela força, né? E a gente agradece aí, estaremos orando, assim como o Padre Roque está dizendo, estaremos orando a partir de agora, que ele não estava sabendo, né, Roque? Não conseguiu, a gente não consegue avisar todo mundo, que a gente vai correndo atrás na hora das agonias, apesar de a gente estar no tempo das internet, né? Valeu, Zé João, obrigado pela força aí, nego velho. Eu agradeço de coração. Mais uma fé, mais um pedido, a gente agradece. Com o Padre Gico Santana, com o Padre Ninho, fique na paz, porque seu pai vai ser curado em nome de Jesus, né? Obrigado aí, compadre, amigão, velho. Fique em paz aí, obrigado também, com o Padre Gico, velho, com o Padre Jaime, aí, com todos vocês. A gente agradece aí do fundo do coração, com o Padre Mundinho, com o Padre Alberto, velho, com o Padre Milson, todos vocês, gente, que está aí com a gente. A gente agradece mesmo, do fundo do coração aí, né, compadre? Edmilson de Lima Mota, vendo a gente aí, compadre Daguinho. Compadre, meu pai, né, tá internado lá em Sagre-Feira, desde ontem pela manhã. Ele teve um pequeno AVC, um AVC de magnitude, para um homem que passa dos 80 não é brincadeira, né? Agora, só que não foi letal, não foi aquele que eu agora esqueci o nome da magnitude, do grau de cada um dos que tem, né? Que é o hemorrágico, esse é letal, é difícil escapar, e o outro que tem que fazer drenagem para tirar a coágulo quando estoura, né? O meu pai não foi nenhum desses dois, foi um AVC de magnitude pesado também, que é aquele que delata a veia, mas não chega a estourar, mas aí o cérebro incha e requer uma saúde importante do paciente para reagir através de medicamento, depois ele voltar, né? Mas esse é o menos grave, segundo a medicina, mas depende também de cada paciente, né? Mas meu pai, segundo aí as nossas informações do boletim, ele reagiu, né? Teve de ontem para cá, hoje à tarde já não depende mais de medicamento para respirar, não está mais, tá lúcido, assim, lúcido não, tá rosado, está respirando, não está dependendo desse quadro todo, que já é uma vitória, né? Os médicos, ele não engana ninguém, não quer dizer que nós já podemos soltar o foguete, vamos dizer assim. Seria bom, mas ele diz que é um quadro que vai
aos poucos, né? Dependendo da reação do organismo dele, a gente pode ter vitória aí. Valeu, pessoal, valeu, Rock. Obrigado aí, nego velho, né? Além dos médicos, né? Do cuidado aí, seu Antônio, tem médico dos melhores, né? Que é Deus, né? Um dos médicos que é o melhor, que é Jesus, que é o nosso Deus, né, compadre? É isso mesmo, Rock. Obrigado pela força aí, né, compadre Idelvan aí, compadre velho, compadre, obrigado, Daguinho. A gente agradece a vocês, sabe que vocês têm sentimento também com a mente a mim, né, compadre Daguinho? Daguinho perdeu um tio, um dia desses, foi, Daguinho? Perdeu seu tio, é um tio, que é o pai do compadre Benício velho, né? Também nessa luta. Então, assim, gente, não é uma dor atrás da outra, né? Cada um vai pagando o preço de cavazinho, né, compadre Rock? Obrigado aí, viu, compadre Santo? Aí, compadre Rony, velho, Rony Santos aí, obrigado pela força também, né, compadre Rony? Compadre Rony também que passou por uma tribulação dessa, um dia desse aí, o velho, meu sogro velho, né? Pessoal, vou fechar o Coité Cultura, eu já estou aqui estou descambando para lá, vou lá onde estão os irmãos todos lá em casa, na Goiabeira, a gente tem que, desculpa, gente, eu passar essa magnitude dessa coisa para vocês, mas é para vocês saberem mesmo, para vocês aí orarem por meu pai, e vocês podem pedir na reza de vocês, na oração, a Deus por ele, porque é um velho bom que precisa, a gente pedir a Deus para dar mais uns dias de vida a ele aí, que a gente possa ter essa alegria ainda, né? O homem estava na roça trabalhando ontem, na roça, brincando lá e de cocô, sentindo, né? Essa palavra de cocô é de abaixar, que a gente fala né? De agachar. Aí chamou o meu irmão e começou a ficar, né, sem palavra mais ali. Então, trabalhando, uma pessoa que gosta de trabalhar na luta, né? E a gente pede a Deus que dê mais uma oportunidade para ele e para a gente. E agradeço a vocês do fundo do coração aí, né, compadre? Um abraço a vocês aí, pessoal. Um abraço a vocês. A gente agradece mesmo a cada um de vocês. Eu peço mais uma vez 1 milhão de desculpas a vocês, que vocês não têm nada a ver com essa situação. Era para eu estar fazendo aqui um programa alegre. Eu não iria fazer o programa, porque eu sei que, como eu não fiz o de miudinho por conta disso, eu não tenho como me reinventar, estar alegre sem eu poder estar. Comunicação, música, essas coisas, você não consegue fingir. O cara está dirigindo uma carreta, está triste, mas ele está dirigindo a carreta, ele está, né? O cara está trabalhando com uma máquina, ele está triste, está com um problema, mas ainda vai indo. Mas essa questão de você estar na comunicação, tocando, se for músico, cantor, se você não tiver com o seu consciente bem, você não consegue passar. As pessoas percebem que você não está legal, porque nós somos uma máquina humana, né? Nós somos imprevisíveis. O Criador fez eles assim, né, compadre Rui? Valeu, compadre velho, né? Estamos por cá aí, velho. Obrigado aí, compadre Rui. Mais um amigo torcendo. Eu agradeço a vocês aí. Mais um amigo velho aqui torcendo, né, compadre Gico, velho. Edneus Acunha aí. Obrigado aí, compadre, por mais audiência com vocês, né? A gente vai dizer para vocês que, se Deus nos abençoar, gente, que nós tenhamos um grauzinho de melhora lá na sexta-feira. A gente vai estar aqui mostrando para vocês e alegre, com fé em Jesus, a gente torcendo por isso, né? Que Deus esteja ouvindo as nossas orações, os nossos pedidos, né? A Bíblia diz que as orações dos justos chegam ao céu. Assim diz a palavra de Deus, que as orações dos justos chegam ao céu. Então, justo não é aqueles caras que é santo, não. O justo é as pessoas que fazem o bem. O entendimento de Deus, justo não é aquelas pessoas que acham que está na igreja com o padre, ou está com a Bíblia debaixo do braço. Mas não é justo. Justo é as pessoas que faz o bem ao próximo, é as pessoas que não desejam mal, é as pessoas. Isso é, nos olhos de Deus, isso são chamados de justos. Ser bom é outra coisa. Ser bom, mas se você é justo, você não tira do próximo, você não deseja mal, você sente a dor do próximo, choras com quem chora, alegras com quem alegrais, e assim, infelizmente, a vida é desse jeito, né? Então, eu agradeço a você mais uma vez, né? Que vai dar tudo certo, né, compadre Rony? Vai dar tudo certo, quando a gente acreditar. Compadre velho, né? Infelizmente, eu nunca vi ninguém triste, mas assim mesmo, da vida tem dessas coisas, né, compadre velho? Mas vai dar tudo certo aí, em nome de Jesus. Valeu, compadre Gigo. Rapaz, quando eu vier ficar triste, eu sou desse jeito aí, né, compadre Rony? Eu não consigo fingir, né, Mundinho? A gente não consegue. A gente precisa ser muito forte, ou ser muito, assim, como é que a gente fala?
um dublê, não. Ele precisa ser um profissional, um grande ator para transformar um sentimento em alegria. É muito difícil. Você não consegue passar, não, né, compadre, velho? De Nilza Cunha aí, confia no Senhor, Nil, que tudo dará certo, né, compadre? Deus tudo fará por a gente, né, compadre Nilza? Compadre de Nilza Cunha, irmã do compadre Dadal, né, compadre Nilza? Irmã do compadre Dadal, tá vendo? A gente agradece aí. Vamos fechar o Coité Cultura, gente. E a gente estamos descambando. E agradeço mais uma vez a você, do fundo do coração, compadre Rony. Em nome de Jesus, que vocês, na sexta-feira, estarei aqui, em nome de Jesus, fazendo esse programa mais alegre, em nome do Senhor Jesus, e passando a minha alegria para vocês, para contagiar, viu, pessoal? Muito bem, vamos embora. É com muito prazer que eu convido meu amigo Nildinho do Forró Repente